Faça tiras com cerca de 50 centímetros de comprimento e 6 de largura, com retalhos aleatórios e formatos à sua escolha. Utilizaremos retalhos jeans, de pernas de calça e também um tecido para o forro. Vamos recortar. Para as alças, separe uma tira de 60 centímetros por 18. Recorte 2 tiras com 9 centímetros e depois dobre dessa forma e alfinete. Reserve. Para o corpo da bolsa, utilize 2 pedaços de tecido com a medida de 45 por 45 para costurar as tiras de retalho. Eu utilizei algodão cru de uma gramatura bem leve. Alfinete e comece passando uma costura pelo avesso. Depois, vire a costura e passe a ferro. Sobre a parte de baixo da primeira tira, posicione a segunda tira e passe a costura. Assim que estiver costurado, vire para o lado direito e passe a ferro. Vá repetindo a operação até terminar o tecido. Faça com os 2 lados. Assim deverão ficar as 2 laterais. Veja que a última tira fica aberta a costura embaixo. Pegue uma tira jeans com 22 centímetros de largura e 50 de comprimento. Passe uma costura. Depois, vire para o lado direito e passe a ferro. Rebata a costura. Em seguida, repita a operação do outro lado. Com o auxílio de um esquadro, acerte a lateral. Risque e depois recorte. Dobre a lateral ao meio. Acerte costura com costura, posicionando o tecido. Alfinete e recorte a segunda parte. Posicione a parte recortada sobre a segunda parte. Alfinete as 2 laterais, recorte e agora faça a costura no fundo, a parte do jeans. Abra o tecido, passe a ferro e rebata a costura. Recorte uma tira de 50 centímetros por 80. Dobre e passe uma costura ao longo dos 80 centímetros. Faça a costura das alças dos 2 lados.
reserve. Com o tecido que você costurou, desvire, passe a ferro e rebata a costura dos dois lados. Reserve. Com o corpo da bolsa alfinetado, costure as laterais. Faça um molde de um quadrado com 6 centímetros. Marque na bolsa, no fundo, por dentro da costura, marcado recorte. Abra o recorte e una com alfinetes. Abra as costuras laterais, passando a ferro. Costure a máquina. Com o tecido do forro de 50 por 1,10 m, dobre-o ao meio e faça uma risca para guia de cerca de 7 centímetros. Agora, com a tira que você costurou de 80 centímetros, fixe-o em uma das laterais do forro e vá fazendo pregas de acordo com a sua necessidade ou o que você achar que fique melhor. No caso, eu fiz uma prega com um fundo de 2 centímetros e com uma largura de 20. Fiz 2 pregas dessa e 2 menores para pôr lápis e régua. Fui alfinetando e prendendo ao forro. E em seguida, costurei na parte de baixo e entre as pregas. Primeiro bolso fixado. Ao terminar a costura, dobre e reserve. Recorte uma tira no tecido jeans com 6 centímetros por 25. Reserve. Recorte o bolso no formato desejado com a medida de 25 por 20 centímetros. Separe forro com tamanhos um pouco maiores do que as peças recortadas. Utilize um zíper com cerca de 30 centímetros. Faça o sanduíche e costure. Desvire a peça, passe a ferro e rebata a costura. Em seguida, pegue a peça de cima, da parte de cima, repita o sanduíche, costure, desvire, passe a ferro e rebata a costura. Marque alinhando as duas peças. Aplique o cursor. Passe
uma costura em torno de toda a peça e em seguida refile. Pegue o viés e abra uma das dobras do viés com ferro. Posicione pelo forro o viés, passe a costura. Agora abra o viés em torno de toda a peça. Passe a ferro para que ele fique bem posicionado. Em seguida, passe uma costura em torno de todo o bolso. Recorte os excessos. Pegue o forro, dobre-o ao meio e passe a ferro para marcar o centro. Repita a operação com o bolso e posicione o bolso em cima do risco. Alfinete e passe uma costura. Passe a ferro e em seguida passe a costura em torno de todo o bolso, rebatendo a costura na parte de cima. Vire o forro para o avesso, alfinete e passe a costura nas duas laterais. Deixe uma abertura de 15 centímetros para virar a bolsa. Faça a marcação de 6 centímetros no fundo do forro para a caixa de leite. Recorte a marcação, abra o recorte, alfinete e passe a costura, fechando a abertura. Recorte duas tiras de tecido jeans e forro com a medida de 45 centímetros por 9 de largura. Faça o sanduíche com o zíper, que deve ter 50 centímetros. Costure, desvire, passe a ferro. Em seguida, repita a operação do outro lado. Abra toda a costura utilizando o ferro e rebata a costura dos dois lados sobre o zíper. Em seguida, aplique o cursor. Desta vez, utilize dois, de um lado e do outro. Faça uma costura em torno de toda a peça e refile. Marque o centro da lateral e a partir dessa marcação, meça 12 centímetros para cada lado. Prenda as alças com alfinete. Em seguida, passe uma costura em torno de toda a boca. Com a parte do zíper, o fechamento da bolsa, dobre-o ao meio e o alfinete. Com o forro virado para o avesso, faça uma abertura na lateral de cerca de 10 centímetros. Introduza a parte do zíper nessa abertura, alfinete e costure na lateral. Recorte o excesso. Costure em torno de toda a boca. Com o forro ainda do avesso, vire a bolsa para o lado direito e introduza no forro. Ajeite, costura com costura, alfinete e costure em volta de toda a abertura. Desvire a bolsa
pela abertura lateral do forro, puxando com cuidado. Em seguida, costure o forro, a abertura que ficou. A bolsa está fechada. Acerte bem o forro dentro da bolsa. Passe a ferro a beirada. Em seguida, rebata uma costura em torno de toda a abertura, para que fique mais firme a sua bolsa. Finalizamos as costuras. A sua bolsa está pronta.